Gente, agora uma questão primordial, né? Até pegando como base tudo isso que a gente conversou com o Bruno, uma questão primordial que está sendo discutida pela nova equipe de governo, além dos nomes, né, para os ministros, para os ministérios, é essa questão do orçamento do próximo ano, para que o presidente eleito Lula possa cumprir o que prometeu durante a campanha. Então, serão necessários ajustes no orçamento. E a gente conversa agora com o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, é o Mauro Rochlin, para entender os rumos que as contas públicas podem tomar a partir de agora. Professor, uma ótima tarde, obrigada por nos atender. Larissa, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder ajudar. Com certeza, professor. O prazer é nosso. Bom, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que o governo está tentando fazer com essa proposta de emenda à Constituição, chamada aí de PEC da transição, né, que flexibiliza o teto de gastos. Isso é preocupante, professor? Olha, eu entendo que seria preocupante se o governo não tivesse uma proposta, se não tiver uma proposta de substituir essa regra por uma nova regra. Se o governo simplesmente se lançar a uma aventura, ou seja, quebrar o teto de gastos em favor de uma política mais perdulária, de fato a gente vai ter problemas. Aliás, na verdade, nem acho que isso seja um tanto possível, ou muito possível, porque o teto de gastos é algo que está inscrito na Constituição. Lembro que ele foi objeto de uma medida, de uma emenda constitucional. Então, para que o governo possa romper o teto de gastos, ele precisaria de uma emenda constitucional que ou modificasse a regra ou desse licença para que isso acontecesse. O governo Bolsonaro fez uso disso. Lembro que, por exemplo, no caso da PEC dos precatórios, o recurso foi esse, uma emenda constitucional que permitiu que, pontualmente, o governo postergasse o pagamento dos precatórios. Então, a questão gira em torno disso. De que maneira, que regramento vai haver de forma a se substituir a regra do teto dos gastos? Ela está sendo, de fato, um engessamento do governo, porque como ela limita o crescimento da despesa à inflação do ano anterior, ao orçamento, o que a gente vê é que mesmo que se houver um aumento de receitas, ainda assim o governo está proibido de gastar além do que gastou no ano anterior, ao período considerado, mais a inflação. Então, vamos supor que aconteça a seguinte situação, que ao longo de muitos anos a arrecadação suba fortemente, que o país cresça fortemente e que isso se reflita numa maior arrecadação. E, portanto, o desdobramento disso seja um superávit fiscal muito forte. Ainda assim, segundo a regra atual, o governo não pode gastar, além do que gastou no ano anterior, mais a inflação. Portanto, é necessário, para que o governo possa, de fato, gastar mais, que a regra seja modificada. Então, o debate gira em torno disso. Agora, o pano de fundo dessa discussão é a seguinte: qual é o compromisso do novo governo com relação à disciplina fiscal? O quanto de responsabilidade fiscal o governo vai assumir? Sim. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Até porque a gente vê que o atual governo vai deixar para o próximo uma bomba fiscal de efeito retardado. Sem dúvidas, professor. Agora eu gostaria de te ouvir a respeito das consequências, né, dessa flexibilização para as contas públicas. Quais seriam aí as principais consequências? Bom, em primeiro lugar, se de fato a flexibilização for feita sem a menor regra, ou seja, se houver permissão para gastar, a consequência que a gente vai ver certamente vai ser uma maior aversão ao risco por parte dos investidores. E as consequências disso são as seguintes: em primeiro lugar, aumento de juros. Para que o governo consiga gastar mais, ele vai ter que se endividar mais. Para que ele se endivide mais, ele vai ter que oferecer juros maiores para investidores. Risco maior obriga governos, obriga devedores a oferecerem maiores juros. Então, o desdobramento disso, mais uma vez, será juros maiores e, portanto, um menor crescimento econômico.
E esse menor crescimento econômico certamente vai vir acompanhado de uma menor oferta de empregos. Portanto, é um tanto temerário, eu diria, que o governo assuma uma política fiscal sem nenhum regramento. Repito, necessário será que se substitua a regra do teto de gastos por alguma regra de disciplina fiscal que mostre ao mercado que o governo tem comprometimento com a disciplina fiscal. Entendi, professor, perfeito. Agora, na tua avaliação, o dinheiro que pode ser injetado na economia com o Bolsa Família de R$ 600, né, e R$ 150 por filhos ali, além do reajuste do salário mínimo, pode ajudar a aquecer a economia e também gerar arrecadação para o governo? Até que ponto, né, vai ser positivo aí para a economia do Brasil? Olha, se a gente falar em mais gasto público e o gasto vier em forma de mais Bolsa Família, certamente que isso vai se traduzir num nível de consumo maior. Famílias com menor renda costumam, por uma necessidade, converter mais renda em mais consumo. E mais consumo representa, ao mesmo tempo, mais crescimento econômico, porém também mais inflação. Portanto, é essa a questão. Até que ponto esse gasto maior vai ser um gasto que efetivamente vai contribuir para minorar dificuldades de pessoas de menor renda? Se for feito isso dentro de um quadro de descontrole fiscal, eu entendo que esse benefício é um tanto ilusório. O que a gente vai ver pode ser que no curto prazo haja maior crescimento econômico, haja maior consumo, porém vai também haver impacto sobre a inflação. Portanto, buscando olhar um pouco mais adiante, buscando uma visão de mais longo prazo, eu entendo que isso seria um tanto ilusório. Portanto, não entendo que possa haver salvação fora de alguma regra fiscal mais consistente. Certo, professor. Agora, hoje começou a circular uma outra saída para garantir esse dinheiro, que seria sugestão do Tribunal de Contas da União, que seria fazer um crédito extraordinário fora do teto de gastos para bancar o Bolsa Família. Inclusive, alguns políticos experientes, como o ex-senador e agora eleito deputado federal Eunício Oliveira, né, e Renan Calheiros também, eles criticaram a PEC, disseram que uma medida provisória já resolveria esse assunto. O senhor concorda que seria uma melhor alternativa? Olha, desculpa, mas francamente eu não consigo entender como que uma medida provisória poderia se sobrepor a algo que está escrito na Constituição. Como eu disse há pouco, o teto de gastos é alguma coisa, é uma regra inscrita na Constituição. Lembro que a emenda constitucional número 95 estabeleceu a política de teto de gastos. Como é que uma medida provisória poderia fazer com que isso fosse simplesmente ignorado? Eu não sei qual é a fórmula mágica que o deputado Eunício sugeriu. Confesso para você que não sei como é que isso seria possível. Está se discutindo o tempo todo uma emenda constitucional para se driblar o teto. E agora se vem com uma medida que aparentemente é um tanto milagrosa. Não sei te responder, porque eu não entendo juridicamente como isso seria possível. Perfeito, professor. Conversamos com Mauro Rochlin, professor de Economia da FGV. Muito obrigada pela sua participação, por todas as explicações. Até uma próxima, professor. Muito obrigado, Larissa. Um abraço a todos. Um abraço.